Quando o telefone tocou, olhei para o visor e vi um número desconhecido. Atendi. A voz do outro lado estava trêmula, parecia familiar, mas era impossível. Marta, sou eu, Hugo. Por favor, não entre em pânico, mas ouça, eu não morri. Estou escondido há 15 anos. Não conte a ninguém, mas preciso de ver-te. A tua vida pode estar em perigo. O telefone caiu-me das mãos. Hugo? O meu marido? Mas Hugo tinha morrido há 15 anos. Fizemos o funeral, ele foi enterrado. Como era possível? Estava a ter alucinações? Ou alguém estava a pregar-me uma partida? Se estiver a ver este vídeo, não se esqueça de mostrar o seu apoio. Curta, inscreva-se e escreva nos comentários onde ouviu a minha história. Vamos ver juntos quantos corações a minha história alcançou. O meu nome é Marta Lemos. Tenho 40 anos. Há 15 anos, o meu marido Hugo morreu num acidente de carro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquele dia, tudo mudou. Hugo estava a voltar do trabalho, eram 7 da noite, o telefone tocou, era a polícia. Senhora Lemos, temos más notícias. Seu marido, Hugo Lemos, sofreu um acidente de carro. Infelizmente, não conseguimos salvá-lo. Corri para o hospital, mas era tarde demais. Hugo tinha morrido. Vi o corpo, o rosto estava irreconhecível, queimado, despedaçado. Fizeram um teste de DNA. Bateu, era o Hugo. Fizemos o funeral. Enterramos, choramos a nossa perda. Passaram-se 15 anos, reconstruí a minha vida, a minha dor não diminuiu, mas continuei a viver. A nossa filha Beatriz tinha 5 anos na altura. Agora tem 20 e está na universidade. Nós, os dois, seguimos em frente com a vida. Mas agora, alguém ao telefone dizia ser o Hugo. Peguei no telefone, as minhas mãos tremiam. Quem é? Isso é uma piada de mau gosto, não sei quem é. Mas é uma piada muito cruel, disse eu. Marta, sou o Hugo. Sei que é difícil acreditar, mas é verdade. Não morri naquele acidente. Fugi, escondi-me. Mas agora estou em perigo. Preciso de te ver. Vem sozinha. Não digas a ninguém. Amanhã, ao meio-dia, no parque perto da nossa antiga casa, estarei à tua espera no banco. Por favor, vem, disse a voz, e o telefone desligou-se. Sentei-me, sem conseguir respirar. Era mesmo o Hugo, mas como? Eu tinha visto o corpo, tinha sido feito o teste de ADN, tudo estava certo. Ou era falso? Mas por quê? Quem faria uma coisa dessas? E se o Hugo estava mesmo vivo, onde esteve durante 15 anos? Por que não voltou? Por que nos abandonou? Naquela noite, não consegui dormir. Olhei para o teto e pensei, devia ir amanhã? Talvez fosse uma armadilha, talvez fosse perigoso, mas acontecesse o que acontecesse, eu precisava saber. Se Hugo estava vivo, eu precisava de respostas. Por quê? Como? Para quê? No dia seguinte, fui ao parque ao meio-dia. O meu coração batia forte. O banco estava lá, vazio. Esperei. 5 minutos, 10 minutos. Então, um homem aproximou-se. Alto, magro, com barba comprida, óculos escuros, sentou-se ao meu lado. Marta, sou eu, disse ele. Virei-me e olhei. Reconheci os olhos por trás dos óculos. Eram os olhos do Hugo, azuis, profundos, o mesmo olhar. Mas o rosto tinha mudado, envelhecido, cheio de rugas, parecia mais severo. Hugo, sussurrei. Sim, sou eu, disse ele, tirando os óculos. Fiquei em choque. Era mesmo o Hugo. 15 anos depois, estava sentado à minha frente. Como? Tu morreste. Fizemos o teu funeral. O teste de ADN deu positivo. Como é possível? Disse eu, levantando a voz. Marta, acalma-te. Eu explico. Mas primeiro, saiba que estás em perigo. Eles podem encontrar-te. Tens de ter cuidado, disse Hugo. Quem? Quem vai encontrar-me? Que perigo? Hugo, onde estiveste durante 15 anos? Por que desapareceste? O que vou dizer a Beatriz? Sabes o quanto a tua filha sofreu? Disse eu chorando. Hugo baixou a cabeça. Eu sei.
Pensei na tua dor todos os dias, mas não tinha outra escolha. Se tivesse ficado, todos teríamos morrido. Tive de fugir para te proteger, disse ele. Por quê? De quem estavas a fugir? Perguntei. Hugo olhou à sua volta. Não havia ninguém, mas mesmo assim falou em voz baixa. Marta, na verdade eu não era o homem que conhecias. O meu nome verdadeiro nem sequer é Hugo. Eu era um testemunho e estava no programa de proteção. Há 30 anos eu trabalhava para uma organização criminosa. Depois mudei de lado, tornei-me testemunha e depus em tribunal. A PJ deu-me uma nova identidade. Tornei-me Hugo Lemos. Conheci-te, casamos, a Beatriz nasceu. Construímos uma vida feliz. Mas há 15 anos a organização encontrou-me. Os homens estavam atrás de mim. Tive de fugir. A PJ encenou um acidente falso, manipulou o ADN de outro cadáver e disseram que eu estava morto. Desapareci, construí uma nova vida, noutro lugar, com outro nome, disse Hugo. O meu mundo desabou. Então o nosso casamento era falso? Eu não te conhecia? Tudo era mentira? Perguntei. Não, eu amava-te de verdade. Amava a Beatriz. Construir uma família era a coisa mais linda, mas o meu passado me alcançou. Tive que ir embora para proteger vocês. Se eu tivesse ficado, eles teriam matado vocês também. A organização é implacável. Se vinga das famílias, disse Hugo. Então por que voltaste agora? Por que apareceste depois de 15 anos? Perguntei. Hugo ficou sério. Porque a organização tem um novo líder. E ele descobriu quem tu és. Ele pode te atacar. Vim te avisar. Tu estás em perigo, Marta, disse ele. Fiquei com medo. O que devo fazer? Devo ir à polícia? Perguntei. Não, não vá à polícia. A organização tem pessoas na polícia. Não confie em ninguém. Apenas tenha cuidado. Se vir algo suspeito, ligue-me imediatamente, disse Hugo, dando-me um número. E o que vai fazer? Vai ficar? Perguntei. Não, não posso ficar. A minha presença aqui é um perigo, mas vou proteger-te à distância. Tem cuidado, Marta. Protege também a Beatriz. E não lhe digas nada. Ela ainda não está preparada. Ficaria em choque, disse Hugo, levantando-se. Espera, não podes ficar? Passaram 15 anos, talvez agora seja seguro, disse eu. Hugo olhou para mim com tristeza. Quem me dera que fosse. Mas a organização nunca esquece, nunca perdoa. Vou continuar a fugir para sempre. Desculpa, Marta. Sempre te amei, ainda te amo, disse ele e foi-se embora. Fiquei ali, no banco, em choque. Hugo estava vivo. Eu tinha vivido 15 anos numa mentira, mas pior ainda, agora eu estava em perigo. Espere um minuto, não perca esse detalhe. Quando voltei para casa, tudo parecia diferente. Cada esquina parecia perigosa. Olhei pela janela. Havia algum carro suspeito na rua? Alguém estava me seguindo? Era paranoia ou realidade? Beatriz chegou a casa à noite. Ela estava a voltar da universidade, feliz, pois tinha ido bem nas provas. Mãe, tudo bem? Não parece bem, disse ela. Estou bem, querida, só estou cansada, respondi. Não podia contar a ela. Hugo tinha dito para não contar, mas isso era certo? A minha filha não tinha o direito de saber que o pai dela estava vivo? Naquela noite, não consegui dormir novamente. As palavras de Hugo não saíam da minha cabeça. Organização, perigo, alvo. Mas que organização? O que eu tinha feito para ser alvo deles? Eu era apenas a ex-mulher de Hugo, nada mais. Na manhã seguinte, fui trabalhar. Trabalhava na biblioteca, um trabalho tranquilo, comum. Mas naquele dia tudo era diferente. Eu observava cada cliente que entrava. Será que era suspeito? Será que era perigoso? Na hora do almoço, liguei para o Hugo. Ele não atendeu. Mandei uma mensagem. Hugo, estou com medo. O que devo fazer? 1 hora depois, ele respondeu. Fique calma. Haja normalmente. Fique atenta. Nos vemos em breve.
Mas não consegui ficar calma. Naquela noite, ouvi sons estranhos em casa. Parecia que a porta estava a ranger. Parecia que a janela estava a abrir. Levantei-me para verificar, mas não havia nada. Mas eu estava inquieta. Uma semana se passou. Não tive notícias do Hugo. Liguei para ele novamente, mas o telefone estava desligado. Fiquei preocupada. Será que algo tinha acontecido com ele? Ou ele fugiu de novo? Então, uma noite, ao voltar para casa, percebi que um carro estava me seguindo. Era um carro preto, com vidros escuros, não consegui ver a placa. Acelerei, ele também acelerou. Virei, ele também virou. Entrei em pânico. Ao chegar perto de casa, estacionei o carro, entrei correndo e tranquei a porta. Liguei para o Hugo e desta vez ele atendeu. Hugo, alguém me seguiu. Um carro preto até minha casa, disse ofegante. Raios, eles encontraram-te. Marta, ouve, tens de fazer algo urgente. Pega na Beatriz, sai da cidade, fica num hotel, não digas a ninguém para onde vais. Eu encontro-te, disse Hugo. Mas por quê? Foi só um carro que me seguiu, talvez seja coincidência, disse eu. Não é coincidência. A organização está a investigar-te. Eles vão aproximar-se em breve. Vai já, disse Hugo e desligou. Liguei para Beatriz, ela estava na universidade. Querida, vem já para casa, vamos para um sítio, disse eu. Para onde? Por quê? Perguntou Beatriz. Explico no caminho, por favor. Vem já, disse eu. Beatriz chegou meia hora depois. Fiz as malas, peguei no dinheiro, entramos no carro e partimos. Mãe, o que se passa? Estou com medo, disse Beatriz. Eu também estou com medo, querida. Mas vamos ficar em segurança, disse eu. Saímos da cidade, viajamos 2 horas e chegamos a uma pequena cidade. Encontramos um motel, entramos e trancamos a porta. Beatriz fez perguntas, eu não respondi. Amanhã eu explico, agora dorme, disse eu. Mas eu não dormi. Olhei pela janela, havia alguém lá fora. Hugo ligou à meia-noite. Onde vocês estão? Perguntou ele. Eu disse. Tudo bem, fiquem aí. Amanhã eu vou aí. Conversamos, não saiam de lá, disse Hugo. Mas ainda não viste a maior surpresa. Na manhã seguinte, Beatriz acordou. Mãe, está na hora de explicar. O que está a acontecer, disse ela com voz firme. Sentei-me e respirei fundo. Beatriz, vou contar-te uma coisa, mas vais ficar chocada. Prepara-te, disse eu. Conta, disse Beatriz. O teu pai está vivo, disse eu. Beatriz ficou paralisada. O quê? O pai morreu há 15 anos, disse ela. Não morreu. Foi um acidente falso. Ele fugiu, escondeu-se. Ontem ele falou comigo, disse eu. Beatriz não acreditava. Estás a mentir. O pai morreu. Nós fomos ao funeral dele, disse ela. Eu sei, mas é verdade. A PJ organizou tudo. O teu pai era testemunha, estava no programa de proteção, o crime organizado estava atrás dele, ele teve de fugir, para nos proteger, disse eu. Beatriz chorou. Como? 15 anos de mentiras. O pai abandonou-nos porque não voltou, perguntou ela. Era perigoso. Ele queria proteger-nos, mas agora voltou porque há um novo perigo. A organização encontrou-me. Eles podem atacar-nos. Respondi. Beatriz ficou furiosa. Onde está o pai? Quero vê-lo, disse ela. Ele está a caminho. Tenha paciência, respondi. Ao meio-dia, Hugo chegou, entrou no motel e veio ao nosso quarto. Beatriz viu-o e ficou em choque. Era mesmo Hugo, o pai dela, estava vivo e após 15 anos estava diante dela. Beatriz, disse Hugo. Beatriz gritou. Como estás? Como podes fazer isso conosco? Onde estiveste durante 15 anos? Morremos porque te perdemos. Como podes ser tão egoísta? Disse ela. Beatriz, desculpa, não tive outra escolha. Amo-te, sempre amei, mas tive de ir embora para te proteger, disse Hugo. Mentira, tu apenas fugas, esqueceste-nos. Construíste uma nova vida. Para ti,
Estávamos mortos, disse Beatriz chorando. Hugo aproximou-se, tentou abraçá-la. Beatriz empurrou-o. Não me toques. Tu já não és meu pai. Morreste há 15 anos. O meu pai ficou no túmulo, disse ela e saiu da sala. Hugo desabou. Marta, o que vou fazer? A minha filha odeia-me, disse ele. O que esperavas? Estiveste desaparecido durante 15 anos. A Beatriz sofreu a dor de te perder. Achavas que agora, ao voltares, tudo ficaria bem? Perguntei. Não sei, mas agora tenho de vos proteger. A organização está a aproximar-se. Há provas, disse Hugo. Que prova? Perguntei. Hugo tirou um envelope. Havia fotos dentro. Fotos minhas, fotos da Beatriz. A nossa casa, o meu trabalho, tudo. Alguém estava a vigiar-nos, a fotografar-nos. De onde vieram essas fotos? Perguntei. De um velho amigo meu. Ele ainda trabalha na PJ. Ele enviou-mas. Estavam no arquivo da organização. Os vossos nomes estavam na lista de alvos, disse Hugo. O que eles querem de nós? Perguntei. Vingança. Vingança contra mim. Eu denunciei-os. O líder deles foi preso. Agora, o novo líder quer vingança. Ele vai matar-vos para se vingar de mim, disse Hugo. Então, o que vamos fazer? Não devemos ir à polícia? Perguntei. Não podemos ir à polícia. A organização tem ligações na polícia. Eles vão trair-nos. A única solução é fugir. Vamos arranjar novas identidades, uma nova cidade, uma nova vida. Nós três juntos, disse Hugo. Beatriz não vai aceitar. Ela odeia-te, eu disse. Eu vou convencê-la. A vida dela está em perigo. Ela precisa entender, disse Hugo. Chamamos Beatriz. Ela voltou. Hugo explicou a situação, mostrou as fotos, explicou o perigo. Beatriz ouviu. Então, o que estás a dizer? Devemos abandonar a nossa vida e fugir contigo? Vamos arranjar novas identidades? Tu és louco, disse Beatriz. Não há outra solução, Beatriz. Se ficarem, vão matá-los. Por favor, confiem em mim, disse Hugo. Confiar em ti? Tu desapareceste durante 15 anos. Por que haveria de confiar em ti? Disse Beatriz. Porque ainda sou o teu pai, e eu amo-te. Por favor, disse Hugo. Beatriz olhou para mim. Mãe, o que achas? Perguntou ela. Eu pensei, era uma decisão difícil. Abandonar a nossa vida, deixar tudo para trás, fugir com Hugo. Mas o perigo era real. As fotos estavam à vista de todos. A organização tinha nos encontrado. Acho que o Hugo tem razão. Ficar é perigoso. Temos de ir, disse eu. Beatriz chorou. Os meus amigos, a minha escola, tudo o que tenho está aqui. Como posso deixar tudo? Disse ela. A tua vida é mais importante, querida. Vamos embora. Vamos começar de novo, disse eu. Beatriz finalmente concordou. Está bem, mas vou dizer-te uma coisa, pai. Quando isto acabar, não quero voltar a ver-te. Arruinaste a minha vida, disse Beatriz. Hugo abanou a cabeça. Eu entendo, mas primeiro tenho de vos salvar, disse ele. Naquela noite, fizemos um plano. Íamos arranjar novas identidades, com a ajuda do PJ, um amigo do Hugo. Iríamos para outro estado, encontraríamos novos empregos, construiríamos uma nova vida. Mas havia um problema. Beatriz tinha um namorado, Tiago. Ela deveria contar a ele? Deveria se despedir? Não, não conte a ninguém. É perigoso. Não conte ao Tiago, disse Hugo. Mas Beatriz não lhe deu ouvidos. Ligou ao Tiago, encontraram-se e ela contou-lhe tudo. Tiago ficou chocado, não acreditou. Mas Beatriz insistiu. Tenho de ir, esquece-me, disse Beatriz. Tiago chorou. Vem comigo, vamos fugir juntos, disse ele. Não, tu também te colocarias em perigo. Por favor, esquece-me, disse Beatriz e foi-se embora. Mas não percebemos que Tiago nos seguia. Foi nesse momento que tudo mudou. No dia seguinte, chegou o agente da PJ, um amigo do Hugo chamado Duarte.
Trouxe novas identidades, passaportes, cartas de condução, tudo. Já não era a Marta, era a Jennifer. A Beatriz era agora aquela Sofia. O Hugo era agora o Rui. Pronto, estão prontos. Vão de carro para o porto. Arranjei uma nova casa para vocês, novos empregos à espera. Ninguém vai saber quem vocês são, disse Duarte. Obrigado, Duarte. Estou em dívida contigo, disse Hugo. Não faz mal, mas tenham cuidado. A organização está em todo o lado. Se virem alguma coisa suspeita, liguem-me imediatamente, disse Duarte. Entramos no carro e partimos. Era uma longa viagem que duraria 2 dias. Hugo estava ao volante, eu estava ao lado dele e Beatriz estava atrás. Havia silêncio, ninguém falava. Na primeira noite ficamos num motel. Na manhã seguinte continuamos a viagem. Mas ao meio-dia reparei em algo. Um carro azul com 2 pessoas dentro seguia-nos. Hugo, há um carro atrás de nós. Parece que está a seguir-nos, disse eu. Hugo olhou pelo espelho retrovisor. Raios, eles encontraram-no, disse ele. Como? Ninguém sabia, disse eu. Alguém deve ter contado, ou eles seguiram-nos, disse Hugo, acelerando. O carro também acelerou. Começou a perseguição. 120, 130, 140 quilômetros por hora. Beatriz gritou atrás. Pai, pare! Vamos bater! Disse ela. Mas Hugo não parou. Acelerou ainda mais. O carro azul estava a aproximar-se. Então ouviram-se tiros. Atingiram os vidros. Abaixem-se, abaixem-se! Gritou Hugo. Abaixamo-nos. As balas perfuraram o carro. Hugo fez uma manobra. Entrou numa estrada lateral, uma estrada de terra empoeirada. O carro azul também entrou por trás. A perseguição continuou. Então Hugo fez uma curva brusca. O carro derrapou, o carro azul passou à frente. Hugo travou, parou, deu meia volta, entrou na estrada principal, seguiu na direção contrária. O carro azul tentou virar, mas era tarde demais. Conseguimos escapar. Respire, conseguimos escapar, disse Hugo. Mas não tínhamos escapado, porque alguém sabia onde estávamos. Como? Hugo, alguém sabe para onde vamos? É o Tiago? A Beatriz contou ao Tiago e ele seguiu-nos? Perguntei. A Beatriz inclinou-se para a frente. Não, o Tiago é um bom rapaz. Ele não faria isso, disse ela. Tenha certeza. Talvez a organização tenha contactado com ele. Talvez lhe tenham dado dinheiro. Talvez o tenham ameaçado, disse Hugo. Beatriz chorou. Não, por favor, não façam nada ao Tiago, disse ela. Não lhe faremos nada, mas temos de verificar, disse Hugo, ligando para o Duarte. Duarte atendeu. Duarte, verifica um rapaz chamado Tiago. É o namorado da Beatriz. Talvez a organização tenha contactado com ele, disse Hugo. Está bem, vou verificar, disse Duarte. 1 hora depois, Duarte ligou de volta. Hugo, encontrei o Tiago, mas ele é inocente. A organização não contactou com ele. Mas há outra coisa. O Tiago seguiu-vos. Ele foi até ao motel e descobriu para onde vocês foram. Depois ele contou a alguém, sem querer. Ele contou a um amigo num bar, e esse amigo ouviu e vendeu a informação à organização. O Tiago não tem culpa, foi apenas uma burrice, disse Duarte. Beatriz desabou. Por causa do Tiago? Foi por causa dele que fomos encontrados? Perguntou ela. Não foi intencional, mas sim, foi por causa dele, disse Hugo. Houve silêncio durante todo o caminho. Beatriz chorou. Tudo está arruinado. A culpa é toda minha. Se eu não tivesse contado ao Tiago, disse ela. Aconteceu, Beatriz. Não podemos mudar o passado. Só temos de ter cuidado, disse eu. Chegamos ao porto 2 dias depois. A nova casa era bonita, num bairro tranquilo, onde ninguém nos conhecia. Começamos a viver com novas identidades. Jennifer, Sofia, Rui. Mas não estávamos à vontade.
A organização tinha nos encontrado uma vez, podia encontrar-nos novamente. Hugo instalou um sistema de segurança. Câmaras, alarmes. Fazia rondas todas as noites. Não conseguia dormir. Os meses passaram. Beatriz não foi para a universidade. Ficou em casa, entrou em depressão. Sentia saudades do Tiago, dos amigos, da sua antiga vida. Odeio esta vida. Quando é que vai voltar ao normal? Perguntou. Não sei, querida. Talvez nunca, respondi. Um dia, Hugo estava a ver as notícias. Viu uma notícia na televisão. O líder da organização foi capturado. Operação PJ. O gangue foi desmantelado, dizia a notícia. Hugo levantou-se de um salto. Marta, Beatriz, venham cá. Acabou. A organização acabou. Agora estamos seguros, disse ele. Eu não conseguia acreditar. A sério? Perguntei. Sim, vou ligar ao Duarte para confirmar, disse Hugo. Duarte confirmou. Sim, Hugo, a operação foi um sucesso. A organização foi desmantelada. O líder e todos os membros foram presos. Já não há perigo. Se quiseres, podes voltar à tua identidade verdadeira, disse Duarte. Hugo chorou. Finalmente acabou. Demorou 15 anos, mas acabou, disse ele. Beatriz, por outro lado, reagiu de forma diferente. Acabou? Então, o que vai acontecer? Vamos voltar à nossa vida antiga? Tu vais ser Hugo novamente, eu vou ser Beatriz? Mas tudo mudou. Tiago não está mais aqui, os amigos não estão mais aqui, a escola não está mais aqui. Como vamos voltar? Disse ela. Hugo parou. Beatriz tinha razão. Não podíamos voltar à vida antiga. Muita coisa tinha mudado, mas talvez pudéssemos começar de novo. Beatriz, tens razão. Não podemos voltar à vida antiga, mas podemos construir uma nova vida. Aqui, juntos, como família, disse Hugo. Beatriz olhou para ele. Família? Estiveste ausente durante 15 anos. Como podemos ser uma família? Perguntou ela. Eu sei, mas agora estou aqui. Não vou embora. Por favor, dá-me uma oportunidade, disse Hugo. Beatriz pensou. Com uma condição. Conta-me tudo. Quem és realmente, o que fizeste, por que fugiste, tudo. Sem mentiras, sem segredos, disse ela. Está bem, prometo, vou contar tudo, disse Hugo. Naquela noite, Hugo contou tudo. O seu nome verdadeiro era Nuno Costa. 30 anos antes, tinha trabalhado como contabilista numa organização mafiosa. Lavava dinheiro, mas a sua consciência incomodava-o. Voltou para a PJ e tornou-se testemunha de acusação. Testemunhou em tribunal, e o líder da organização e vários membros foram presos. A PJ ofereceu-lhe o programa de proteção de testemunhas. Ele aceitou. Recebeu uma nova identidade. Tornou-se Hugo Lemos. Mudou-se para outra cidade. Construiu uma vida normal. Conheceu-me, apaixonamo-nos, casamos. A Beatriz nasceu. Anos felizes. Mas há 15 anos, os antigos membros da organização foram libertados. Começaram a procurar o Nuno para se vingar. A PJ avisou. Disse que havia perigo. Havia duas opções. Ou ele voltava a esconder-se, ou a família seria alvo. O Nuno escolheu esconder-se para nos proteger. A PJ encenou um falso acidente, manipulou o ADN de outro cadáver e disse que o Hugo tinha morrido. O Nuno desapareceu, viveu em Braga com o nome de Paulo Ferreira, trabalhou na construção civil, viveu sozinho, pensava em nós todos os dias, mas não se aproximava, porque se aproximasse, colocava-nos em perigo. Passaram-se 15 anos assim. Depois surgiu um novo líder, que recriou a organização e começou a procurar o Nuno. E encontrou-me. Nuno voltou para nos avisar. O resto nós já sabíamos, Beatriz chorou. Fizeste tudo isso por nós? Desapareceste para nos proteger? Perguntou ela. Sim, não tinha outra escolha. Desculpa, Beatriz. Sei que sofraste, que sentiste muitas saudades, mas eu amava-te, sempre te amei, disse Nuno. Beatriz abraçou-o.
Pai, eu perdoo-te. Eu compreendo. Foi uma escolha difícil, mas foi a escolha certa, disse ela. Eu também o abracei. Nós três choramos. 15 anos de dor, saudade, medo, tudo saiu com as lágrimas. No dia seguinte fomos a PJ. Voltamos oficialmente às nossas identidades reais. Eu era novamente Marta Lemos, a Beatriz era novamente Beatriz Lemos, o Hugo era novamente Nuno Costa. Mas todos nos conheciam como Hugo, por isso continuamos a usar esse nome. Voltamos para a cidade velha. A nossa antiga casa tinha sido vendida. Compramos uma casa nova. A Beatriz voltou para a universidade, tinha perdido 1 ano, mas podia recuperar. Ela ligou para o Tiago e contou tudo. O Tiago não acreditava, ficou chocado, mas compreendeu. Beatriz, senti a tua falta. Podemos voltar? Perguntou ele. A Beatriz pensou. Talvez, mas devagar. Muita coisa mudou, respondeu ela. Hugo procurou emprego, mas foi difícil, depois de 15 anos desaparecido. Não tinha referências, o currículo estava vazio, mas finalmente encontrou emprego como contabilista numa pequena empresa. A minha antiga profissão, mas desta vez é legal, disse ele rindo. A nossa vida voltou ao normal, ou ao novo normal, porque nada podia ser como antes. Hugo estava em casa, mas parecia um estranho. Ele esteve ausente por 15 anos. Tínhamos muito o que conversar, mas às vezes não conseguíamos. Havia silêncios, momentos estranhos. Beatriz chamava-o de pai, mas havia uma distância. Um dia, Beatriz perguntou: Mãe, o que está acontecendo entre você e o pai? Vocês ainda se amam? Pensei. Eu tinha me casado com um homem que amava há 15 anos, não há 40. Eu pensava que aquele homem tinha morrido. Chorei, sofri, vivi sozinha. Agora ele voltou, mas tudo tinha mudado. Eu tinha mudado, ele tinha mudado. Eu ainda o amava? Eu não sabia. Não sei, querida. Tenho sentimentos contraditórios. Eu o amei. Acho que ainda o amo. Mas 15 anos é muito tempo. As pessoas mudam. Talvez nós também tenhamos mudado. Respondi. Então o que vocês vão fazer? Vão ficar juntos? Perguntou Beatriz. Não sei. O tempo dirá, respondi. Conversamos com Hugo uma noite. Marta, há uma distância entre nós. Eu percebo isso. Talvez eu não devesse ter voltado, disse Hugo. Não, voltaste bem. Mas é verdade. Há uma distância entre nós. 15 anos é muito tempo. Eu mudei. Tu mudaste. Talvez precisemos de nos conhecer novamente. Respondi. Como? Perguntou ele. Começando do início. Conhecer-nos, sermos amigos, namorar, apaixonar-nos. Passo a passo. Respondi. Hugo sorriu. Está bem. Então vamos conhecer-nos. O meu nome é Nuno Costa. Qual é o teu nome? Disse ele, estendendo a mão. Eu ri. Marta Lemos. Prazer em conhecê-lo, disse eu, apertando a mão dele. E assim começamos, de novo. Tomamos café juntos, fomos a jantares, fomos ao cinema, conversamos, rimos, partilhamos. Aos poucos fomos conhecendo-nos. Conheci o novo Hugo. Era diferente do antigo, mais maduro, mais experiente, mais calado, mas ainda o mesmo homem, com o mesmo coração. Os meses passaram. Beatriz Tiago reconciliou-se com ele e estava feliz. Hugo estava a progredir no trabalho, foi promovido. Eu continuei a trabalhar na biblioteca. A vida voltou ao normal. 1 ano depois, Hugo pediu-me em casamento. Marta, eu sei que fomos casados há 15 anos, mas esse casamento acabou. Essa vida acabou. Agora estamos a começar de novo. Queres casar comigo outra vez? Disse ele. Fiquei surpreendida. Hugo, nós já éramos casados. Respondi. No papel, sim, mas na realidade, não. Porque Hugo Lemos morreu. Nuno Costa está vivo. Marta Lemos é viúva. Nuno Costa é solteiro. Legalmente temos de nos casar novamente. Mas, mais importante ainda, temos de nos casar emocionalmente.
Prometo-te que desta vez não vou fugir, não vou esconder-me, vou ficar ao teu lado para sempre, disse ele. Eu chorei. Sim, sim, vou casar contigo, disse eu. Fizemos um pequeno casamento. Só a Beatriz, alguns amigos e o agente Duarte da PJ vieram. Simples, mas bonito. A Beatriz olhou para nós e sorriu. E estou feliz por vocês. Estamos a recomeçar como família, disse ela. Já passaram 2 anos. O Hugo está ao meu lado, todos os dias, todas as noites. Não foge, não se esconde. A Beatriz formou-se, arranjou emprego, ficou noiva do Tiago, está feliz. Eu também estou feliz. A vida é estranha. O meu marido morreu há 15 anos e depois voltou. Fiquei chocada, com medo, fugi, voltei, perdoei, amei. Agora estamos aqui, juntos, em família. Às vezes as pessoas perguntam, como você perdoou? Como você o aceitou de volta? A minha resposta é simples, porque o amor perdoa, porque a família é importante, porque a vida é curta, não vale a pena gastá-la com raiva. Hugo às vezes tem pesadelos. Eles estão a voltar, vão levar-vos, diz ele durante o sono. Acordo-o e digo, estou aqui, estamos seguros. Ele acalma-se. Beatriz às vezes pergunta, e os outros segredos? Outras vidas secretas? Hugo garante, não, agora sabes tudo. Não há segredos, não há mentiras, diz ele. Eu acredito, porque quero acreditar, porque sem confiança não há relação. Esta história ensinou-te alguma coisa? A mim ensinou-me muito. As pessoas são complexas, a vida é complexa. Às vezes, a decisão certa é a mais dolorosa. Hugo abandonou-nos, mas foi para nos proteger. Foi egoísmo? Ou foi sacrifício? O que acham? E se fossem vocês, o que fariam? Desapareceriam para proteger a vossa família? Ou ficariam com eles e correram risco? Escrevam nos comentários, estou curiosa. Eu sou Marta Lemos ou agora Marta Costa. Tenho 42 anos. Pensei que o meu marido estivesse morto há 15 anos. Depois ele ligou do hospital e disse, ninguém pode saber, mas estou vivo. Fiquei em choque, com medo, fugi, descobri a verdade. O meu marido estava no programa de proteção de testemunhas. Fugia da máfia e fingiu estar morto para nos proteger. Depois o perigo voltou. Ele avisou-nos, fugimos juntos, fomos perseguidos, escapamos. A organização foi capturada, o perigo acabou, voltamos ao normal. Reencontramo-nos, apaixonamo-nos novamente, casamos novamente. Agora somos felizes. Foi uma jornada difícil, mas valeu a pena. Porque o amor venceu, a família venceu. E não se esqueçam, na vida nada é o que parece. Às vezes a morte é vida, às vezes a despedida é proteção, às vezes a mentira é verdade. O importante é a intenção por trás, o amor por trás. Hugo está agora sentado ao meu lado, a ver televisão, a ligar para Beatriz. Eles vêm jantar com o Tiago. Uma noite normal, mas para nós é muito valioso, porque durante 15 anos não tivemos noites assim. Agora temos, e estamos gratos. Abraça hoje os teus entes queridos, porque não sabes se amanhã eles ainda estarão lá. A vida é frágil, o momento é breve, o amor é valioso. Aprendi isso ao longo de 15 anos. Se também te deparares com uma situação assim, não te irrites imediatamente. Ouve, compreende. Talvez a razão por trás disso seja o amor. Talvez a pessoa da sua frente esteja a tentar protegê-lo. Não julgue rapidamente. Pense em perdoar. É claro que cada situação é diferente. Nem todos podem ser bem intencionados como Hugo. Seja cuidadoso, seja inteligente, mas não feche completamente as portas do seu coração, porque às vezes, segundas oportunidades salvam vidas, salvam famílias, salvam a felicidade. A nossa história teve um final feliz, que a sua também tenha. Se gostou da minha história, pode apoiar-me subscrevendo para que eu escreva novas histórias. Desde já,
Agradeço do fundo do coração. E se fosse você, o que faria no lugar dessa pessoa? Gostaria muito que partilhasse os seus pensamentos e sentimentos nos comentários. Cada comentário torna estas histórias ainda mais significativas. Além disso, não se esqueça de escrever onde ouviu esta história. Cada história tem um caminho. Cada caminho tem uma história. Se gosta de histórias de vida como esta, não se esqueça de gostar do vídeo e subscrever o meu canal. Espero encontrá-lo novamente em novas histórias. Com amor.